Bora de notícia? Olha, legislação brasileira que trata da proteção à criança e ao adolescente contra a violência foi reforçada com uma nova lei que entrou em vigor e modificou o Código Penal. Agora, a lei dos crimes hediondos está mais rigorosa e as penalidades para crimes contra essa população aumentaram. Vamos entender melhor na reportagem do Vinícius Mercenas. O ano era 2021. Quando a garota Lohane, de apenas 6 anos, havia desaparecido na região onde morava, no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju. Dias depois, o corpo foi encontrado no Morro do Avião, com requintes de crueldade e sinais de abuso sexual. O suspeito foi encontrado e preso, quase linchado pela comunidade, que se revoltou com a tragédia que ceifou a vida de uma criança. 3 anos depois, Ricardo Alves foi condenado pela Justiça a cumprir a pena de 38 anos de prisão pelos crimes de sequestro, estupro, homicídio e ocultação de cadáver. Já no final de 2023, mais uma barbaridade. Avó, avô e tio teriam estuprado uma jovem de 12 anos. Os avós foram presos e o tio não permaneceu solto por muito tempo e também foi preso após a repercussão da notícia exclusiva no Cidade Alerta Sergipe. São casos isolados que aconteceram em Sergipe, mas também em várias regiões do país. Dados que só crescem ao longo dos últimos anos e têm assombrado muitas famílias, já que em sua maioria o abusador faz parte do ente familiar. A legislação brasileira que trata da proteção à criança e adolescente foi reforçada e já está publicada no Diário Oficial da União. A nova medida descreve que os crimes de cyberbullying e bullying, que até então não tinham no Código Penal, passam a ter a pena de 2 a 4 anos de prisão, caso sejam praticados em ambiente digital, assim como os responsáveis pela transmissão ou exibição de conteúdos pornográficos com crianças e adolescentes. Podem ser penalizados a reclusão de 4 a 8 anos. A exibição de cenas de sexo ou pornografia envolvendo crianças e adolescentes agora passou a ser crime hediondo, né? Além dessa exibição, trouxe também essa nova legislação que a pessoa que contracena nesse tipo de situação envolvendo uma criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia, passou a ser crime também. A exibição, a transmissão ao vivo, por exemplo, numa live, isso passou a ser crime. Além disso, esses crimes que já estão no ECA e outros que foram acrescentados agora passaram a ser hediondos. O que isso significa? Que a forma de penalidade, de cumprimento numa penitenciária é mais grave, né? Já começará em regime fechado, não cabe anistia, graça, indulto. Então a penalidade se torna mais grave, isso que é um crime se tornar hediondo. O texto também amplia em 2/3 a punição por crime de homicídio contra o menor de 14 anos em instituições de ensino, além também de estabelecer a exigência de certidões de antecedentes criminais de todos os colaboradores que trabalham naquele local. Outra modificação estabelece em 5 anos de prisão a penalidade para responsáveis por comunidade ou rede virtual, onde a criança ou adolescente seja induzida ao suicídio ou automutilação, sendo válidos também para pessoas com deficiência. Este, assim como o sequestro, cárcere privado e tráfico de crianças e adolescentes, passam a ser caracterizados como crimes hediondos, onde é inafiançável e sem direito de liberdade provisória. A nova legislação agora traz o conceito e a punição para o crime de bullying e de cyberbullying. O bullying está agora em nosso Código Penal, antes não existia, e veio como um nome de intimidação sistemática, que consiste em uma intimidação de uma forma de uma violência física ou verbal, utilizando-se ali uma humilhação, uma discriminação, uma intimidação mesmo contra outra pessoa, contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas, e praticado também ou individualmente ou em grupo, utilizando-se atos intimidatórios de uma maneira que pode ser na forma verbal, virtual, psicológica,
física, material. Então, o próprio Código Penal traz de como esse ato vai ser praticado. Traz ali uma penalidade de multa, no caso do crime de cyberbullying, e de multa mais uma reclusão de 2 a 4 anos no caso de cyberbullying, que é quando esse crime, quando essa intimidação sistemática, ou seja, que ocorre também de forma repetitiva, não é somente uma vez, ocorre de uma maneira repetitiva, intencional e sem motivação. E aí, nesse caso do cyberbullying, a pena, além da multa, também traz uma reclusão de 2 a 4 anos. Outro destaque do Código, e que é considerado inovação, é o crime de não comunicação do desaparecimento da criança ou adolescente pelos pais ou responsáveis às autoridades de segurança, com pena prevista de 2 a 4 anos de prisão. Pais, mães responsáveis, caso haja o desaparecimento de seu filho, uma criança ou adolescente, imediatamente deve comunicar à autoridade responsável sob pena de haver uma punição. Mas são em locais como este que tanto as vítimas quanto as pessoas próximas a elas se sentem seguras. Aqui em Aracaju possui a DAGV, que é a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, uma unidade policial responsável por iniciar as diligências e todo o processo investigatório. Como se trata de uma alteração direta no Código Penal, a implementação acaba tendo efeito imediato após a publicação. Uma medida que visa coibir ainda mais essas práticas criminosas contra um dos grupos mais vulneráveis. Pois é, e excelente reportagem do Vinícius Mecenas, trazendo aqui os detalhes da modificação na nossa legislação. São reforços mais que necessários para essa lei, né, de proteção às nossas crianças e também aos nossos adolescentes. E esse reforço, inclusive, ele traz a ideia de que o cuidado com essas crianças e adolescentes tem que ser de todos, né? Nós vivemos em uma sociedade e é o nosso dever também proteger as crianças e os adolescentes, essa população que tanto precisa de atenção porque é vulnerável.